E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos aí a mais uma pitadinha. Hoje é domingo e eu não queria ter feito uma pitadinha, mas eu acho que o que eu vou falar aqui vem bem a calhar. Bom, eu tava aqui fumando um cachimbo, né? Tava fumando um corn cob, né? Um cachimbo de milho. Eu tava fumando uma mistura que tem perique, né? E, e aí eu fui ler um livro, cara. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de churrasco. Eu sou viciado em churrasco. Eu sou viciado em formas de assar carne, eu gosto sempre de testar coisas diferentes, né? Eu tô planejando, já faz um tempo que, assim, alguns vídeos mais longos eu tento fazer um estudo e um roteiro, né? São casos raros, né? Geralmente eu gosto de abrir a câmera e falar. E um desses vídeos que eu quero fazer é um vídeo trazendo uma analogia aí entre churrasco e tabaco. Só que hoje eu quero falar brevemente sobre alguns aspectos desse contexto. Porque eu estava fumando esse cachimbo e lendo esse livro aqui, ó. Quem assistiu The Office deve reconhecer esse cara aqui, o Kevin, esse ator. Esse livro vai estar invertido a câmera, ele chama Serious Good Barbecue Cookbook. É um livro muito bom, sei lá, não sei como é que traduziria Serious Good, de barbecue, livro de receitas, né? Só que esse cara, né, o nome dele é Brian Baumgartner, esse ator aqui, o Brian Baumgartner, é um cara que nasceu no estado da Georgia, né, lá no sul. E o pessoal do sul é viciado em barbecue, viciado em barbecue. E quando a gente fala sul, a gente pensa nesses estados que originalmente eram produtores de tabaco, né, as Carolinas, né, as Virgínias, e pegando um pouco também do meio ali, né, Mississippi, Tennessee, Alabama, né? Que já é um outro contexto, já é historicamente aquela região que é francesa, né? Então, é uma cultura que tem, a gente começa a entrar na cultura cajun, então tem várias outras coisas que a gente pode falar de forma culinária e de tabaco. E aí eu tava lendo o livro dele, né? Cara, tem 100 receitas de tipos de churrasco, de formas de cozinhar. O famoso, que o americano fala muito, o outdoor cookout, né? Cozinhar ao ar livre. Eles gostam muito, muito mesmo. E quando a gente fala outdoor cookout, não é necessariamente fazer churrasco, é literalmente assar um milho, assar vegetais, fazer frango, fazer carne de porco, fazer vários tipos de cozimentos de coisas ao outdoor. Quando eu me mudei para cá, para trabalhar na universidade, né, a galera gosta muito de cookout. Eu já falei isso para algumas vezes, para alguns amigos em hangouts. Cara, o americano é fissurado em cozinhar ao ar livre. Ele é fissurado. E quando eu cheguei, os caras, o brasileiro, né? O brasileiro sabe fazer churrasco. E eu ficava assim, meio que corrigindo os caras, né? Pra tentar explicar. Não, churrasco quer dizer Brazilian barbecue, né? Barbecue brasileiro. E eles me olhavam meio assim, sabe? E aí um dia eu tive uma conversa muito legal com um amigo mexicano. Que ele falou assim, Germano, você tem que parar de falar Brazilian barbecue. Isso não é barbecue. Aí eu, cara, como que não é barbecue? Não, cara, não é barbecue. Barbecue é outra coisa. A barbacoa é uma coisa, o assado é outra coisa, o churrasco é outra coisa. E aí eu fiquei curioso com isso, fui pesquisar, fui estudar, né? Eu sou meio fissurado em estudar algumas coisas assim. E aí, cara, quando eu vi que o Brian ia lançar esse livro, né? Eu comprei esse livro dele. Tem várias receitas legais, mas achei legal que ele deu um contexto aqui no começo do livro sobre a história do barbecue. E aí eu tava lendo isso agora, né? E aí eu achei muito legal porque aí dialogou com o que eu estava fazendo. Eu estava fumando um cachimbo, né, do Missouri, que era uma região francesa, um vapor, que é um perique original da região ali da Louisiana, que era francesa, né? E eu quero fazer um vídeo um dia mais detalhado sobre o perique, cara, mas a história do perique é muito legal. Ela tem ali traços de influência de uma tribo chamada Chickasaw. Os Chickasaw, eles são, na verdade, eles ainda existem, né? Tem uma reserva indígena deles, eu acho que na divisa do Tennessee com Missouri, se não me engano. Se faz divisa, não me lembro se faz divisa, na verdade. Mas é aquela região ali do sul.
Eu sei que esse parque estadual onde eles moram, né, que é a reserva deles, é banhada pelo rio Mississippi, né? Mas historicamente eles ficavam todos na foz do Mississippi, né? Então, quando os franceses chegaram ali e começaram a subir o Mississippi para entrar no país, né? Um processo análogo, por exemplo, ao que os portugueses fizeram com São Francisco para entrar dentro do país, né, do Brasil, ou os bandeirantes fizeram mais tarde com o Tietê, né, e depois mais tarde com os rios Araguaia e Tocantins no meio do país. Ah, os franceses eles usavam o São Francisco como meio de transporte, porque ele é um rio que começa lá no Golfo Desculpa, ele começa lá no norte, né, nos estados Wisconsin, Minnesota, tem vários braços do rio, né, que vão caindo ali, e esse rio vai descendo todo o meio dos Estados Unidos. É até muito comum o pessoal falar assim, eu nasci a leste do Mississippi, ou eu nasci a oeste, porque ele divide o país no meio mesmo. E como os territórios franceses ficavam no Canadá, né, aquela região ali, né, no norte, e pegavam esse vale do Mississippi, então o rio era muito usado pelos franceses a princípio para ficar andando ali no território deles. E montaram grandes cidades, tipo Nova Orleans, né, a New Orleans, né, que fica na foz do rio. Tem várias cidades, enfim. E aí, o que acontece? Perto de New Orleans, entre Lafayette, nome francês, né, e New Orleans, que é duas cidades grandes ali na Louisiana, tem o condado de St. James Parish, onde se planta perique, né? Que é um clima muito parecido com o do sul do Brasil, é um clima de padrão climático CFB. Então ele não é tão distante assim do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também é CFB. Grande parte do Paraná é CFB. Grande parte do Oeste Paulista é CFB. Então não é um clima tão distante do que vocês, a maioria das pessoas no Brasil aqui do canal é do Sul, né? Do Centro-Oeste, Sul. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. É aquele clima que tem um inverno às vezes meio frio, né? Não é tão frio, não neva, etc. Mas às vezes pode fazer temperaturas perto de zero ou um pouquinho abaixo de zero. Mas o verão é muito quente, muito intenso, muito úmido. Então é um clima não é tão diferente do Brasil, tá? E aí o que acontece? Os chica-sal, eles tinham o hábito de pegar tabaco e moer, espremer para tirar um caldo para ele fermentar. E eles curavam as folhas com esse caldo em cima. Isso foi tem umas hipóteses que falam que daí que veio o perique também, né? Não veio necessariamente disso, tá? Mas é uma prática muito comum de várias tribos fazer esse tipo de pressão ou torção para esmagar folhas para elas fermentarem, para o tabaco curar fermentando. É um processo muito similar, por exemplo, ao que faz o Moi. Se você já comprou aquela barra de Moi Brasil, que é um tarugo, aquilo ali é feito daquela forma. Eles pegam a rústica e vão apertando ela para ir quebrando e virando um bloco, né? E fermentando. Assunto para outro vídeo. Mas uma coisa que é bem interessante, né? É que ele estava aqui trazendo a origem da palavra barbecue. Eu já tinha visto em outros lugares, mas eu gostei bastante da linha temporal que ele colocou aqui. Ele colocou aqui, ó, 1526. Primeira vez que a palavra barbacoa foi usada. Ela foi usada quando os espanhóis, né, o Gonzalo Fernández de Oviedo e Valdés, e a comitiva dele, trocou ideia com os índios do Caribe. E viu eles cozinhando em umas grelhas, né, sobre o fogo direto. E aí eles começaram a usar essa palavra, barbacoa, né, dos índios, né. Aqui não está muito claro, mas em outro contexto eu posso explicar com mais calma hoje dessa palavra. Aí que ele fala que em 1540, cara, foi a primeira vez que fizeram uma barbacoa no continente, na América do Norte, né, dos Estados Unidos, que foi o Hernando de Soto, que ele, trocando ideia com os chica-sal, né, viu eles cozinhando e cozinhou junto com eles, na região onde é o Mississippi. Em 1650, vários colonos começaram a usar a palavra, só que aí, por conta de ser uma coisa meio indígena, houve até uma lei ali que falava assim, cara, você não pode fazer barbecue porque isso é coisa de índio. Tem preconceito de branco, né, com índio na época. Né? Foi passando, foi incorporando a cultura americana. 1769 tem um registro do George Washington, que ele gostava bastante de fazer barbecue em público. E ele foi um dos caras que popularizou a ideia de, cara, se você vai comemorar alguma coisa, vamos ao ar livre, bora assar uma carne, bora assar um milho. Aqui é muito comum assar milho, né? Então, cara, é muito legal essa história, né? E
A partir de perto do final do século XVIII, virou uma prática fazer churrascos em datas comemorativas, tipo o 4 de julho, por exemplo. Enfim, a palavra barbecue veio de barbacoa, que é muito usado também em alguns países, tipo o México. No México eles falavam barbacoa, eu lembro. E eles faziam, na verdade, um assado muito similar ao de parrilha argentino, mas chamavam de barbacoa. Enquanto que o argentino chama de assado mesmo, né? Ah, assado, assado, assado. Ama de hacer el assado. E aí, cara, é muito doido porque churrasco, tá? É uma coisa brasileira, até salivei aqui. É uma coisa muito brasileira, cara. Eu vou falar no outro vídeo, como eu falei, é bem interessante. Eu parei de usar a palavra Brazilian Barbecue e uso churrasco mesmo, porque é uma coisa nossa. Mas aí, coisas da cultura americana foram sendo desenvolvidas, como a ideia de você colocar molhos, né? Fazer um molho de barbecue para poder temperar a carne ou disfarçar algum problema. E eles foram desenvolvendo técnicas, né? E chegaram à conclusão de que tinham duas formas legais de assar a carne. A exposição direta ao fogo, né? E à brasa. Ao fogo ou brasa, né? Então tem as divisões ali, que é como a gente faz no Brasil, como o argentino faz. E tem a exposição indireta, que é o smoking, que foi sendo desenvolvida as técnicas de defumação, né, de comida. Então eles usam muito o smoking para fazer slow cooking. E aí na cultura americana, barbecue foi designado para falar a palavra a exposição indireta ao fogo, que é o smoking. Então quando você fala barbecue para um americano, ele vai entender para você que você vai colocar numa smoker e vai defumar aquela carne. Eu posso mostrar depois a smoker que eu tenho aqui, mas a ideia não é uma coisa cara, não é uma coisa inacessível, porque nos Estados Unidos é barato, quase todo mundo tem uma smoker em casa, que é basicamente você colocar lenha, né, numa câmara, você põe a carne na outra, ela não fica exposta ao fogo, e nessa câmara fica passando o vapor e a fumaça e vai defumando a carne de forma gradual. Você deixa algumas horas ali, costela de porco, tem a St. Louis Ribs que eu gosto bastante. Pode fazer frango, você pode fazer carnes como, por exemplo, brisket, que é o peito do boi. Você assa ele durante horas e horas e horas, guarda. É um trampo, mas é gostoso. E você pode pegar carnes tipo o chuck roast, que é essa região aqui, né, do boi, que é um pedaço do pescoço, do acém, e um pedacinho ali onde seria o começo de um cupim. É uma carne bem barata, custa assim, tipo, você compra uma peça grande, cara, dá tipo $15. E você assa, cara, fica uma delícia. Então, assim, tem várias formas de fazer esses churrascos, assim. E é uma coisa bem americana. Então você não pode. Não é churrasco, na verdade, né? É barbecue. Agora, o churrasco, ele se assemelha muito ao grelhado, né? Então, quando você vê na gringa, você fala grilled, né? De grelhado, para designar uma carne assada na brasa ou no fogo diretamente. E não barbecue. E é bem interessante como esse hábito de fazer carne dessa forma dialoga bastante com o histórico de outros aspectos culturais dos povos indígenas que os europeus assimilaram. Um deles é o ato de fumar tabaco. E é bem curioso ver algumas semelhanças entre o jeito de assar carne e os tabacos regionais, sabe? É bem curioso, por exemplo, os índios que faziam muito churrasco, né, o grelhado exposto ao fogo, eram muitas vezes os índios que consumiam rústica, né? Não era um hábito muito comum em outras regiões, que tinham índios que fumavam Virgínia, a folha de Virgínia, né? Então, enfim, eu vou dar mais detalhes disso em outro vídeo, mas é bem legal isso. O churrasco brasileiro, a carne grelhada na brasa, com apenas sal grosso, é uma coisa muito brasileira, muito bem quista na gringa. E tem a questão dos cortes também, etc. Então, enfim, só quis comentar isso com vocês porque eu achei da hora esse paralelo, né? E, enfim, é domingo, cara. É domingo é dia de fazer churrasco. Já começou a esfriar aqui, enfim. Mas eu não vou parar de fazer churrasco. E assim como começa a esfriar, né? É bem legal que o americano, ele é fissurado, principalmente o americano do sul, em futebol americano, né? E começa nessa época os jogos, né, de futebol americano. Então é um hábito muito comum fazer um barbecue num dia de um jogo, né? Assim como a gente faz churrasco no dia de um jogo de futebol, por exemplo. Então, cara, é curioso ver essas semelhanças e diferenças culturais, né? Essa diversidade. Só queria comentar isso. Se um dia esse livro chegar no Brasil, talvez chegue, né? Compensa se você tem vontade de aprender a fazer esses barbecues ou grelhados também. É da hora. Recomendação.
muito bom. Eu vou fazer algumas coisas aqui, eu posso fazer vídeos no dia mostrando. Enfim, bom domingo a todos.